Caiu a conexão do Pat. Tá todo mundo aí, né? Todo mundo de boas? Resize, tchau. Pra mim não tá aparecendo ninguém. Beleza. Não tá aparecendo nem eu aqui no troço. Beleza, pessoal, desculpa aí coisas que a gente não consegue controlar às vezes. A Jaqueline, por exemplo, né? Não dá pra controlar a Jaqueline porque ela gosta de cortar a luz ali. Então, a gente vai falar desse assunto, tanatologia forense. Eu imagino que vocês já estejam carecas de saber de muita coisa que eu vou falar aqui. Porque, claro, a gente acaba tendo contato, né, com a tanatologia o tempo todo. Então, eu vou tentar deixar o negócio o mais prático possível para no momento que a gente olhar, né, para aquele cadáver lá no necrotério, a gente entenda aproximadamente quanto tempo esse cadáver está ali. Pergunta. O estudo da tanatologia, sim, né, como a gente conhece bastante, questão do rigor mortis, algor mortis, livor mortis, essas coisas, né, para a cronotanatognose, para o tempo de morte. Vocês consideram esse estudo como confiável ou não muito? O que vocês acham hoje dessas questões? Eu acho muito confiável a cronotanacnose, desde que feita com algum método. Como a gente não tem método nenhum, a gente faz no chute, né? No chute. Tem mais? Mais alguém? Eu citava nos meus laudos com precisão de mais ou menos 6 horas. Uhum. Seabra, você levava em conta o que. Por isso que eu falo, né, que a gente acaba vendo a coisa muito o tempo todo e acaba ficando meio saturado. O que você levava em conta quando você colocava essa variação? Porque precisão de mais ou menos 6 horas, em 6 horas dá para fazer muita coisa. Então, uma pessoa tipo, que matou aquela criatura há 6 horas atrás vai saber onde é que ela está, né? Então, o que você levava em conta para fazer essa precisão e para estabelecer esse horário aproximado? Só para a gente iniciar a discussão aqui. Local do crime, desde o rigor até o algor, até os livores. Uhum. E você levava em conta condições extrínsecas do cadáver? Você levava a cronotanatognose, ela leva em conta o ambiente também. Então, temperatura, umidade também alteram a questão. Você chegava a falar isso nos seus laudos, colocava isso sempre, entendi. Então, tipo assim, como foi um dia quente, tal tempo. Como foi um dia frio, tal tempo. Inclusive o local onde ele foi encontrado, se era uma região de mata, se era uma região de uma residência, por exemplo.
Então tinha muita amplitude, legal. E condições intrínsecas do cadáver também você levava em conta, idoso, criança, mulher, gordo, magro, essas coisas também acabava colocando no seu lado. Ah, entendi, entendi. Então, é uma questão muito, realmente, né? Olha que interessante. A gente tem muita coisa, né, para levar em conta e às vezes são variáveis que não dependem apenas do cadáver em si e também não dependem apenas, né, da condição meteorológica, né, dos fatores extrínsecos. Então, se tomou veneno, essas coisas assim, tudo pode alterar a questão da cronotanatognose. Bom, então, por que a gente estuda essa questão, né? Justamente porque ela pode ter essas repercussões legais. Então, 6 horas, 12 horas, 24 horas, o que é que isso leva em conta, né? Para quem isso vai? Justamente para um juiz, para um delegado, que vai fazer ou a prisão ou a soltura daquela pessoa que talvez esteja, talvez não esteja envolvida, né? É, a tanatologia, então, é justamente essa divisão entre vida e morte. Então, Thanatos, né, o deus da morte, né, que é a primeira figura, inclusive, aqui, ó. Então, Thanatos, né, o deus da morte grego, é o cara que levava, né, conduzia as pessoas ao submundo. Não confundir o Thanatos com o Hades, que era o rei do submundo, né? São cavaleiros do zodíaco bem diferentes. Então, a tanatologia, então, está falando de como que é o processo de morte, né? E quando é que ele começa. Então, por que processo? Porque a gente não dá para entender, né? Lá na aula de segunda a gente falou. A morte, quando é que ela inicia, né? Vocês lembram que eu falei quando é que inicia a morte? Alguém lembra que eu falei? Assim que a gente já nasce, né? A gente já nasce e já começa a morrer. Na verdade, a gente, no útero, né? Não precisa nem nascer. No útero, né? Para formar suas mãos, por exemplo, as células né, interdígitos, elas têm que morrer. Então, isso já é um processo de morte, ou seja, está tendo uma morte celular para que você crie dedos. Então, basicamente, você já começou a morrer dentro do útero da sua mãe. Então é um processo, nunca vai ser um evento, né? Você está o tempo todo morrendo, por isso que você tem que aprender a filosofar para aprender a morrer. Então a morte em si, né, que a gente faz uma conceituação, essa cessação irreversível tanto da atividade cardíaca, respiratória e cerebral. Então isso nos dá uma diferença, né, de morte. Qual seria então a morte definitiva? A cerebral ou a cardiorrespiratória? Cerebral. Cerebral, né? Então, quando o cérebro morre, basicamente tudo que era você já não existe mais. Então, sua personalidade, as suas memórias, os seus amigos, né? Não seus amigos que estão ali, mas os seus amigos na sua cabeça, eles desaparecem, né? Aquela consciência, que é a coisa que a gente não entende ainda o que ela desaparece. Então, a morte cerebral é hoje a morte definitiva, tá? Então, e aí a gente tem, né, como é que essa morte encefálica, então, ela foi definida como a morte definitiva? Foram critérios que foram estabelecidos lá em Harvard em 1968. Então, não tem resposta a estímulo doloroso, ausência de movimento, respiração espontânea e nenhum esforço para respirar por mais de 3 minutos, né? E a tensão de gás carbônico aumentando no ar. E sem respirar, né, o ar ambiente por 10 minutos antes dos testes. Então, aí você começa a colocar as coisas que a gente já entende melhor, né, ausência de reflexo, pupila não reativa, não tem, né, em exames mais nervosos, né, de nervos,
não tem reflexo de nervos cranianos, e o eletroencefalograma ele é isoelétrico, ou seja, não tem aquelas ondas eletromagnéticas que o cérebro produz. Então, no Brasil, nós temos a Lei 9434 de 97, que vai falar do quando é que você pode retirar, né, os tecidos e órgãos do corpo humano para fazer doação ou tratamento, quando for o caso. Então, a retirada, né, ela vai ser precedida de morte encefálica. Então, você faz o diagnóstico, né, o médico faz o diagnóstico de morte encefálica. A partir daí, é possível já retirar, né, os órgãos que puderem ser doados, que forem aproveitáveis, né? Inclusive, em Curitiba teve uma época que estava tentando se fazer, né, a coleta, né, a captação de órgãos ali mesmo. Claro que isso não rolou, porque é um local extremamente contaminado. Então, é muito mais perigoso fazer essa coleta ali do que tentar colocar ele no hospital, né? Então, o CFM, né, com essa resolução de 2017, colocou alguns parâmetros para se fazer também a morte encefálica. Então, tem que ter um tempo, né, para que seja iniciada essa morte encefálica, tem que ter um intervalo mínimo, se não me engano, são 3 a 4 horas, né, entre duas avaliações clínicas. Conseguiu, né, confirmou a morte encefálica, sempre vão haver, acho que são no mínimo 2 médicos examinadores para fazer esse diagnóstico de morte encefálica. Tá? Então, a morte, nós temos alguns tipos, né? Então, a encefálica, que é o que a gente entende hoje. Pode falar, Alexandre. Isso, só para confirmar isso, que você falou mesmo, 2 médicos e eles não podem ser da equipe de transporte do hospital. Desculpa, não ouvi nada. É só para confirmar o que você falou mesmo, que são 2 médicos da equipe ali para constatar a morte encefálica e eles não podem ser da equipe de transplante. Muito obrigado. Então, é assim que, né, que é feito no Brasil o diagnóstico de morte encefálica. E também a morte clássica, claro, que é aquilo que a gente fala de parada cardiorrespiratória. Então, a gente sempre entende que toda morte existe parada cardiorrespiratória, certo? E a morte cerebral é a morte propriamente dita. Só que nós temos também um processo de morrer, né, onde essa morte ela pode ser súbita ou ela pode ser agônica. Então, súbita quando tem um sofrimento, súbita quando não há sofrimento, ela é instantânea, ou agônica quando ela se prolonga por muito tempo, né? Nietzsche dizia que a vida é uma eterna agonia até a espera da morte. Isso não é uma frase pessimista de forma alguma, né? Na verdade, é uma constatação básica do que a gente vive hoje. E a gente tem também as naturezas jurídicas, né, da morte, que ela pode ser natural, externa ou suspeita. A gente no IML investiga a natureza jurídica da morte? Não. Não. O que a gente dá? O que a gente fornece? Causa. A gente fornece elementos, né, que vão dar a causa jurídica, mas a gente dá a causa principal da morte, né? Sei lá, esgorjamento é uma causa jurídica. Hemorragia aguda por lesão cortante em região cervical. Então, essa é uma causa da morte, não é uma causa jurídica, né? Então, quais são os fenômenos abióticos que ocorrem naquele momento, né, que foi constatada a morte? Então, são os mesmos critérios, basicamente, de Harvard, né, com alguma questão médico-legal, que é a perda da consciência. Então, claro, a pessoa morta não vai mais responder, insensibilidade geral, imobilidade e abolição do tônus muscular. Então, imediatamente cessa toda atividade, não tem reação, né? Todos os esfíncteres vão ficar moles, vão ser liberados. Então, urina, fezes, tudo vai ser liberado.
E existe essa faciez hipocrática, né? A máscara da morte. Então, quando você observa um cadáver, né, que já tem um tempo, observa-se essa máscara da morte, que é justamente o início de uma palidez, uma inércia, né, os olhos fixos, que é a midríase com a dilatação pupilar, e a coisa continua. Então, aqui nós temos, né, uma pintura muito interessante, né, do período barroco, que mostra, barroco, eu acho, que mostra Hypnos e Thanatos. É barroco isso aqui? Cara, eu tenho certeza que eu lembrava quem que desenhou, quem que pintou isso aqui. Calma aí que eu vou tentar lembrar já já. Daqui a pouco eu lembro e eu falo pra vocês. Mas coloca lá, Hypnos e Thanatos, vocês vão ver que o cara era um gênio já. Então, quem seria Hypnos, quem seria Thanatos aqui pra vocês? Acredito que Hypnos seria a primeira e o Thanatos o segundo. Hypnos seria a mulher. Essa da primeira imagem e Thanatos o segundo. Parece uma mulher, mas é um homem, tá, Camila? E qual que, né, as dicas são: Hypnos tem uma cara de quem tá dormindo, né? A hipnose, né? Então, É um semblante mais suave. semblante suave, né? Olha só a mão, tá fechada, as pernas cruzadas, né? Tem uma mão ali, inclusive, que está segurando alguma coisa. Tá iluminado, né? Tudo bem que a luz às vezes também pega no cadáver, mas tem uma iluminação aqui. Agora, Thanatos, olha como é que tá o Thanatos, né? Então, nós vemos uma faciez hipocrática, né? A boca semi-aberta, os olhos semicerrados, os músculos, né? Todos sem tônus nenhum, então não tem uma contração muscular como existe aqui em Hypnos, né? Todos os membros estão relaxados por perda, né, da função do tônus muscular pela morte, não é por dormir. Tá? Então, existe a cessação da respiração, cessação da circulação, né? A ausculta cardíaca, essa prova de Bouchot, ela faz todo sentido, claro, para ver se o coração parou de verdade, né? Faz-se uma radioscopia do coração, eventualmente, né? Não é sempre que se faz. Pode ser feita uma eletrocardiografia com ou sem ativação adrenalínica, ou seja, coloca adrenalina e esse coração pode ou não reagir, né? Verifica se o globo ocular que tem ali o esvaziamento da artéria central da retina, né? Então, o sangue, justamente, o John William Waters, muito obrigado, Dani, isso é muito, muito massa. Então, esse descoramento da coroide, né? E a parada completa da rede superficial da retina. Então, é isso aqui que, do lado direito, vocês estão vendo um apagamento de um neurônio depois da morte, né? Aqui tá o tempo. Então, ó, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas o apagamento neuronal após os primeiros indícios de morte. Tá? Então, os abióticos consecutivos, então, a partir dessa primeira parte, né, elas vão indicar a morte propriamente dita. Vão ser a desidratação, o algor, o livor e o rigor. Então, o algor, desculpa, vamos falar da desidratação antes, né? Então, os globos oculares, eles começam a diminuir, né? Começa a ter esse sinal de Stennon-Lewis, que é uma coisa pegajosa na frente dos olhos, né? Não sei se alguém já viu. Curiosidade, alguém já aconteceu de chegar alguém vivo no IML? Boa, Dani. A gente não Eu não aguentei, desculpa, gente. A gente não chega lá muito vivo, mas somos os mais vivos do IML, né? Ainda bem.
Bom, se chegar também a gente agradece, né? Porque é -1 pra gente fazer. Olha, o Vivo não chegou no ML, mas semana passada acionaram a gente e o cara não tinha morrido ainda. Estavam antecipando. Sabe por que eu Exatamente. perguntei? É que lá na cidade onde eu morava, aconteceu de um rapaz, ele levantar no próprio velório. E ainda conheci ele, tudo. Trabalha hoje, tá vivíssimo. Então, Benza às vezes ele não foi no ML, né? Ele lá, levantou, inclusive o apelido dele hoje é defunto. Todo mundo chama ele de defunto. quando ele morrer, eu vou chamar ele de Vivinho da Silva, né? Se aconteceu comigo isso aí, eu saio correndo. Eu não aguento de ver isso. Não, mas aí você tem que agradecer, obrigado. Esse aí não tem o que fazer. Mas é a catalepsia, né? Justamente o que o Seabra falou ali, né? A catalepsia existe mesmo. E é por isso que a gente tem né? No Código Penal tem aquele mínimo de 6 horas. Teria que esperar, né? A não ser em casos de sinais óbvios de morte. Bom, gente, vamos fazer um intervalo rápido, só para eu completar o café aqui. Pode ser 20 minutos de novo? Ok. Beleza? Agora foi. Então a gente conseguiria verificar a temperatura, né? Tem que ser anal, né? Tem que ser retal, para a gente conseguir verificar a temperatura que vai baixando desse cadáver. O livor mortis, né? O que a gente conhece como hipóstases. Então, são essas hipóstases cutâneas. Então, aqui a gente sempre tem as cutâneas que são na pele, então elas vão acompanhar principalmente as dobras de roupas, né? Onde ficou pressionado, então nós não conseguimos, na verdade o sangue não consegue se depositar, e aonde houve a possibilidade, ele acabou se depositando, né? Então a pessoa estava debruçada sobre alguma coisa, né? Às vezes um tapete ou alguma coisa assim, que deixou uma marca, né? Um desenho de livor hipostático na pele. Mas também nós temos os livores viscerais. Então, de acordo com a posição daquele cadáver que ele ficou após a morte, esse livor ele vai se fixar ou não, dependendo do tempo, né? Na víscera. Então isso tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que o cadáver ou sofreu alguma outra coisa por causa do livor, né? Onde ele está localizado. Então, parece uma congestão hepática. Mas será que é uma congestão hepática ou será que é um livor? Então, existem diferenças, né, entre os livores e as congestões. E claro, vocês já devem ter visto algumas vezes. Geralmente a congestão ela dá um leve aumento na víscera, né? Enquanto que o livor ele não altera tanto assim o tamanho dessa víscera, tá? Então esses livores eles podem, né, se fixar em todas as vísceras do corpo. E aí, ó, a posição do cadáver, né? Então a gente vê aqui que esse cadáver, por exemplo, ficou levemente lateralizado. Então aqui a gente tem a parte onde o sangue desceu, né, e onde ele acabou se depositando mais, né, na parte de baixo aqui, e devia ter alguma coisa apoiada aqui, inclusive, porque o livor não se depositou aqui. Que a pessoa claramente estava, né, deitada de decúbito dorsal, e porque as nádegas e essa região das costas, né, não houve deposição de sangue, não houve livor ali. Então é um fenômeno constante, né? Exceto quando a gente tem aí acidentes muito graves, onde acontecem grandes hemorragias, justamente porque o livor é dado pela descida do sangue e deposição na pele. Então existem esses livores paradoxos, né? Que vão se depositar em regiões mais altas, mas eles não são tão comuns assim, tá? Geralmente são essas placas, né, com exceção das púrpuras hipostáticas, que elas vão acontecer principalmente nas vísceras.
O mecanismo a gente já conhece, né? Existe uma parada da circulação, a gravidade age, puxa esse sangue para a parte intravascular mais baixa do corpo, com exceção da região de pressão. Então, né, nessas regiões a gente vê que fica mais da tonalidade da própria pele, né? Inclusive, esses livores paradoxos, por exemplo, pode acontecer uma pessoa que foi esmagada, né? Ele pode levar o livor ali para a cabeça, por exemplo, e não se depositar apenas nas costas. Então, a coloração é geralmente violácea, né? Na asfixia por monóxido de carbono, a gente vai ver um avermelhado bem claro, né? É um carmim, praticamente. E esses meta-hemoglobinizantes vai ser marrom escuro. Alguém já viu o livor hipostático e uma necrópsia de um carbonizado, não, de uma asfixia por monóxido de carbono? Eu já vi, eu acho muito legal. Alguém já viu? Não? Beleza, tudo bem. Vou ficar aqui falando sozinho. E o que é o envenenamento por meta-hemoglobinizante, que dá esse livor marrom escuro? Agora eles vão ter que responder. Enveneno meta-hemoglobinizante. O que seria o meta-hemoglobinizante? Hein? Ok, vocês voltaram meio chateados, eu acho. É o chumbinho. É o chumbinho, pessoal. Tá? Então, o livor aqui, ó, por monóxido, olha só como ele é bem claro, olha. Bem rosado mesmo, né? Ele é um vermelho bem carmim. Já no envenenamento por meta-hemoglobinizante, olha só, bem amarronzado, tá vendo? Bem amarronzado mesmo. Não só na mão, mas onde o sangue ficou depositado, fica bastante amarronzado. Tá? Então, o aparecimento vai se dar de 2 a 3 horas após a morte. A fixação se dá de 8 a 12 horas. Então, se aquele livor você pressiona e ele sai dali, tem menos de 8 a 12 horas. Né? Se já fixo, ele tem mais que 12 horas. Vai ser sempre na posição, né? Ele vai permanecer nessa posição, mesmo você virando o cadáver, e permite que exista ali uma diagnose de alteração da cena. Então, o perito, o auxiliar de perícia que chegar na cena, percebe o livor e vê que o livor não está como deveria estar, né? Tá, sei lá, o livor está na frente e na parte de trás está branco, mas esse cadáver está de decúbito dorsal, então tem alguma coisa diferente aí. Nos negros, principalmente, os livores eles são menos evidentes, né? Eles são, principalmente no local escuro, né? Fica muito complicado de se olhar o livor, mas ele também, né, no local de grande luminosidade você consegue ver. Então existia, tá, o colorímetro de Nutting, que era esse eletroscópio aí com colimador que fazia, né, a diferenciação do livor, né, para observar o livor hipostático. Isso a gente já não usa mais, né? Aí, como é que a gente diferencia, então, o livor, por exemplo, de uma equimose, que são, né, os roxos que não tem a parte óssea por baixo. Quando você cortar a parte que você quer saber se é livor ou se é hematoma, equimose, por exemplo, equimose pulmonar ou livor pulmonar. Quando você cortar, o livor vai fluir. Enquanto que na equimose, por exemplo, pulmonar, né, esse sangue ele não vai fluir. Então, é aí que a gente tem a diferença de uma equimose para um livor. Tá? O rigor mortis, então, ele vai acontecer por causa de um relaxamento, né? A gente tem inicialmente um relaxamento muscular total. A hipóxia celular, ou seja, a falta de oxigênio, vai levar a não formação de ATP,
né, a nossa moeda energética do corpo, e a falta, né, de ATP acaba mexendo na permeabilidade das membranas celulares e forma uma molécula actomiosina, ou seja, quando a gente tem, né, a nossa contração muscular normal, a gente precisa de ATP para liberar a actina da miosina. Quando você não tem mais ATP, a actina se liga à miosina, forma a actomiosina e é como se o músculo tivesse contraído o tempo todo, né? E além disso tem a ação da glicose anaeróbica, né? O nosso corpo começa a utilizar outras vias para produzir energia e existe esse acúmulo de ácido lático e aí começa a ser feito o início, né, do desfazimento do rigor mortis, justamente por causa do ácido lático que vai começando a não digerir, né, praticamente esses músculos. Então começa pela face mandíbula, né, e pescoço, vai descendo para troncos e membros e vai desaparecer na mesma ordem, né? Aparece de 1 a 2 horas após a morte, tem um grau máximo entre 7 e 8 horas e vai se desfazer depois de 24 horas, onde inicia então a putrefação devido à coagulação das albuminas, acidificação do corpo devido ao acúmulo de ácido lático e a quebra do sistema coloidal, né, de equilíbrio aí do nosso corpo. Então o rigor mortis, ele sempre vai manter a última posição do cadáver, né? Então a gente já conhece isso muito bem. Ele mantém o cadáver numa posição por um bom tempo. Então, quando a gente estuda fenômenos abióticos transformativos, nós podemos separá-los em destrutivos ou conservadores. Peraí que 2 pessoas levantaram a mão e a primeira foi o Alexandre. Diga, Alexandre. Acho que o Alexandre não está ouvindo. Fala, André. Quando o corpo fica assim, naquela posição que ele morreu, aí como é que faz para poder transportar ele daí, para ele ficar retinho de volta? Daí se ele tá firme, tá rígido. Geralmente é bem complicado. Na verdade, a gente tem que conseguir aplicar da melhor forma possível força na articulação. Então, a partir do momento que você consegue forçar a articulação de volta para a posição anatômica, geralmente, né, não vai quebrar, não quebra assim, nenhum osso, né? A gente apenas quebra o rigor mortis, né, através de forçar a articulação. É muito interessante também que a gente movimente, né, começa a tentar movimentar para soltar esse rigor mortis. Então, conforme você vai movimentando, o rigor mortis ele vai se desfazendo. Então, a técnica é basicamente essa: você mexer, né, no cadáver para que desfaça esse rigor mortis, se você consiga, por exemplo, ensacar ele, se for o caso, ou para caber no rabecão, se ele tiver, né, com os braços erguidos, assim, ou com as pernas erguidas. Tem que movimentar o cadáver, né? Tem que movimentar principalmente as articulações, né? Mão, principalmente, forçar para dentro e forçar de volta para fora, que ela vai amolecendo. Articulação do ombro, que é uma das principais também, forçar para cima, para baixo, para trás, para frente, que ela vai se desfazendo. Realmente, Fê, cadáver sentado no vaso sanitário é maravilhoso, né? Então, os fenômenos destrutivos e conservadores é o que a gente vai ver agora nesse finalzinho, né? Então, nós temos os destrutivos que vão iniciar então a putrefação, né? A gente pode ter diferença de acordo com a parte exposta desse cadáver, então ela pode diferenciar, tá? Então, a autólise, ele é anaeróbico, né? Então ele vai ser intracelular, começa-se de dentro da célula, justamente por aquilo que a gente já falou, o acúmulo do ácido lático, diminuição do pH, os próprios lisossomos, né, que são as enzimas das células, vão fazendo a digestão daquelas células e
Até, por enquanto, aqui a gente não tem uma participação bacteriana, elas vão começar mais para frente. A partir do momento que a mucosa gástrica intestinal e o pâncreas começam também a sofrer o mesmo processo, aí sim a gente começa a ter a participação das bactérias intestinais que vão causar, por exemplo, os gases e vão passar, né, para as próximas fases. Então, a gente tem a fase latente, ou seja, só tem alterações citoplasmáticas, só dentro da célula, não dá para ver as coisas muito bem ainda. E, por fim, a gente tem a necrose, onde a gente tem alterações nucleares. Então, as células começam a morrer e aí sim a gente começa a verificar a coisa macroscopicamente. Deixa eu passar esse vídeo aqui para vocês de apoptose. Então, como que é, né, a morte celular, basicamente? Nós temos, então, algumas células aqui que são as sadias, tá? São essas aqui, ó. Essas células são as células sadias. E essas aqui são as células em processo de morte. Então, a gente consegue ver que o conteúdo delas, olha só, está começando a ficar espalhado. Então, elas estão sofrendo uma morte interna, né? Isso vai vai acontecendo com outras células também, justamente por falta de oxigênio, falta de nutrientes. Isso vai acontecendo, né, com o corpo inteiro, até que a gente começa a ver a parte macroscópica da coisa, que é a putrefação em si. Tá, então aqui está o tempo em horas, para vocês acompanharem. Mais uma morte aqui, duas, na verdade. Então, a primeira fase, né, da putrefação é a fase de coloração, que a gente sempre, né, naquele cara meio passado, que a gente sempre comenta, que é a fase onde ele apresenta aquela mancha verde abdominal, né? Então, a gente sempre olha do lado direito, da fossa ilíaca direita, né? Ele apresenta, então, o seco fica mais dilatado, né? E tem um acúmulo ali de gases próximo com a parede abdominal. Então, por quê? Quem é que está aqui perto do seco, que começa a colonizar esse intestino, né, com mais facilidade, não tem mais o controle do corpo, e começa a demonstrar essa mancha verde abdominal. O que nós temos aqui? Apêndice. O apêndice, né? O apêndice vermiforme que está aqui, né? Que é uma... Hoje a gente conhece que ele tem muitas funções e uma delas é ser um repositório de bactérias boas para o nosso intestino. Então tá aqui a fase, né? Inicia-se com uma... Vocês podem ver, inclusive, né, que ele começa no seco e vai subindo pelo cólon ascendente, né? E pelo cólon transverso, depois ele passa para o descendente, do outro lado lá. O Flávio falou dessa parte de anatomia intestinal também, né? Eu vou pensar que sim, já que ninguém fala comigo. Então, essa fase de coloração, ela tem um aparecimento no verão entre 18 a 24 horas, no inverno de 36 a 48 horas. O Clostridium welchi é um dos que mais contribui, né, para esse processo, formando uma gama de gases que dão aquele cheiro que a gente já está acostumado, né, exceto os novos. Os meninos pegaram, aí o Giovanni e a Fernanda pegaram podre já? No início chegou as 3 meninas, né? Mas aí eu não participei, não.
Ah, as 3 meninas. Mexer em si, não. Porém, só eu, no caso, só consegui ver, porque tiveram que tirar elas das gavetas. Aham. Porém, aí já entra uma grande dúvida que eu tenho. Que todo mundo fala que quando você mexe nesses cadáveres em estado de decomposição, o cheiro passa a luva e acaba pegando, fixando na sua pele. Depende. Não sei até que ponto isso é verdade ou é mentira. Então, Depende. Tá, eu Qual tenho luva dúvida você como estaria manusear. Qual luva você estaria usando? Aquela azul, né? Esqueci a A palavra. nitrílica não passa. A nitrílica não passa. Não. A látex então... passa, por um simples motivo. A nitrílica, ela não é feita de moléculas orgânicas. Então, o látex, ele é orgânico, né? Ele é tirado de seiva, etc. Por isso que o odor, né, os fluidos do cadáver, eles se difundem para sua mão porque a luva é de látex. E é por isso que ele não é aconselhado para procedimentos médicos cirúrgicos. A dinitrila, ela é feita de material que não tem nada de orgânico, né? Ela é completamente inorgânica e é por isso que não passa o cheiro. Por isso que não passa o cheiro. Então, vai lidar com qualquer corpo, luva de nitrila, não é luva de látex. Beleza? Beleza. Então, os cheirinhos, né, que a gente conhece são causados por esses gases aqui: metano, carbono, amônia, mercaptano, sulfídrico. E aí a hemoglobina, né, ela se liga a esse gás sulfídrico e causa essa mancha verde abdominal que vai se progredindo para todo o corpo, né? E conforme o tempo passa, ele vai acabar tendendo de um verde para enegrecido, então aí ela começa a ficar negra, né? A cabeça, principalmente, onde nós temos muitos buracos, né? Então, buraco do olho, buraco do nariz, buraco da boca, das orelhas. Tudo isso é, né, um convite aberto não só para moscas, mas para bactérias, para outros animais se instalarem e começarem a fazer a festa que tem que ser feita. Então, existe então uma pigmentação por causa da bile, né, que estoura por dentro, estoura não, ela se difunde para dentro do nosso gente, quem é que tá com música aí? Eu vou dar uma porrada. O que tá acontecendo? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Sim, estamos ouvindo. Sim, eu consigo ouvir também. Demônio. Ouvindo. Um desenho, eu acho. Não sou eu, não, hein? Pronto. Acho que era eu mesmo. Devia estar rolando alguma coisa no YouTube, eu não estava conseguindo ver. Então, a bile, né, ela acaba extravasando para todo as outras vísceras e acaba enegrecendo a maior parte dela, né? Então, nos fetos, esse enegrecimento ele começa pela parte superior do tórax e vai para a face e pescoço. Justamente porque o conteúdo intestinal dos fetos ele é estéril, né? Não tem tantas bactérias como nós adultos temos. Mas, né, eles têm uma colonização bacteriana grande, né? Não também tão alta quanto a gente, mas essa colonização bacteriana em via aérea é o que inicia a putrefação, né, no tórax, na parte superior. Nos afogados também, né, começa pela cabeça e parte superior, justamente pela entrada, né, da água e bactérias junto com a água, né, nas vias aéreas. Então, com exceção, às vezes, ali com exceção não, né, esse cadáver, né, ele vai estar de cabeça para baixo, muitas vezes, porque a água entra pelas vias aéreas, o intestino ele incha e aí vira, né, o cadáver ao contrário. Então, a fase da coloração, né, a gente não, para quem não viu, tem aqui, nós temos, por exemplo, a circulação póstuma de Broardel, né? Temos esse início desse inchaço, né? Então, fase de coloração é porque tem cor, tem todas as cores possíveis e imagináveis, né? Verde, vermelho, azul, amarelo. Então, tem umas cores bem bonitas para a gente observar.
E aí a gente tem uma fase, depois da coloração, tem a fase gasosa, que assim, a gente está separando aqui, né, didaticamente, mas não necessariamente elas se separam completamente. Então você não consegue falar assim, agora terminou uma fase, começa outra. É sempre um misto ali de, às vezes, a cabeça já está na gasosa, enquanto que o corpo está na coloração. Ou então, ao contrário, cabeça na coloração e o corpo está na fase gasosa. Porque imagina que um cadáver morre com metade do corpo para dentro da casa, né, fechado assim, e a outra metade para fora. Então, essas coisas também podem influenciar na velocidade, né, a diferença de velocidade entre os segmentos do corpo para que atinja essas fases aí. Então, entre 48 e 72 horas, a gente já começa a perceber a fase gasosa, né? Ela vai ter um grau máximo de 5 a 7 dias. Aí a Fernanda falou que chegou a ver as meninas? Isso. Tá, como é que estavam elas? A parte superior estava cheia de miases. Uhum. E a parte inferior dos membros estava bem inchado, uma coloração amarelada. Tava bem mais ou menos amarelo. assim. Isso, perfeito. Então, fase gasosa, né? Agora, o rosto. Tinha rosto? Não. Então, aí a gente começa a perceber que o rosto, principalmente, né? Ele estava na fase colicoativa. Me responda, o rosto estava assim? Mais ou menos? Ou estava com mais Estava ossos um pouco ainda? mais, mas estava dessa forma. Pode-se Então, dizer que estava assim. a gente percebe que não é sempre igual, né? Tipo, tem uma diminuição, uma diferença, né, entre os segmentos corpóreos, de acordo, inclusive, com o tipo de lesão que houve, né? A gente peguei outro dia uma moça que levou uma pedrada na cabeça, uma pedra enorme, e afundou o osso para dentro do crânio e ficou toda essa parte exposta. E aí o que aconteceu foi que esqueletizou totalmente o rosto e a parte do corpo estava chegando ainda na parte na fase gasosa. Então, o que é muito interessante. Em um congresso, o palestrante mostrou dois corpos com diferença muito grande de estado de putrefação. A primeira hipótese seria de ter havido óbitos em tempos muito diferentes. Mas um estava bem na reta do ar-condicionado, olha a diferença. Então, até o microclima, né, ele altera a velocidade de putrefação e a gente acaba tendo uma cronologia bem diferenciada. Então, aí a gente tem muita ação de bactéria saprófita, né, a bactéria que faz dos cadáveres, né, o seu principal meio de alimentação. E essa começa a ter mais ainda decomposição proteica e a liberação desses fatores nitrogenados, como as pitomainas, né? As pitomainas é o que dá aquele odor pior, né, desse putrefeito entre 5 e 7 dias. Os gases, então, estão se expandindo, vai começar a pressionar todos os órgãos, inclusive o útero, que pode ficar em prolapso, ou seja, ele fica para fora. O reto também pode, eventualmente, ficar prolapsado, né? A maioria dos cadáveres putrefeitos na fase gasosa que eu vi, pelo menos, eles estavam todos evacuados, né? A gente tira a cueca, lá tem bastante fezes. O útero nunca vi para fora ainda, mas também acho que nunca peguei uma mulher na fase gasosa. O diafragma, então, ele vai ser elevado, né? E o pulmão, ele também vai ser pressionado, ao mesmo tempo a língua também é pressionada e a gente vê aquela, né, típica língua protusa da fase gasosa, que nem a primeira foto que eu mostrei ali. E todo o sangue ele acaba se espalhando, né, para a superfície da pele. E nessa fase também a gente tem um destacamento da epiderme. Essa perda dos fâneros é justamente o que cola, né, a epiderme na derme e começa a ter um conteúdo hemoglobínico, né, no meio da epiderme, que é esse conteúdo hemoglobínico, esse líquido é aquela coisa que dá um aspecto meio viscoso no cadáver, né?
A circulação póstuma de Boardel, então, são os vasos sanguíneos que estão sendo pressionados pelos gases, né? Esse sangue, né, está sendo espalhado pela periferia. E o destacamento da epiderme é uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar, né? Principalmente em Curitiba e em outros locais onde vai haver um certo profissional aí. Então, a gente está vendo aqui, olha só, o cúmulo de hemoglobina, né, entre a derme e a epiderme, a perda do fânero. Diga, Alexandre. Vinícius, eu fiquei com uma dúvida. Acho que é porque eu não vi ainda, né? Na abertura da pele, aí, por exemplo, na parte necrópsia abdominal de um cadáver em fase gasosa, tem que ter algum cuidado maior com vísceras, assim, para não perfurar, ou não tem? Porque, assim, eu imagino que já abrindo já ali a cavidade abdominal já vai sair mais cheiro ruim, né? Uhum. Se por algum acidente, sim, ocorrer de perfurar alguma víscera, piora? Tem mais um risco ali, alguma coisa do tipo? A gente usa um ditado, eu não sei se todo mundo usa, mas eu tenho um ditado assim: o que é um peido para quem tá cagado? Porque o cheiro já tá, né, desgraçado. Você perfurar uma víscera, ele vai mudar, assim, não há muitas coisas. Mas um dos maiores riscos, na verdade, é quando você tem aquela criatura que insiste em não usar EPI na sala, né? E pode ter vazado líquido para dentro da cavidade abdominal, e a hora que você faz o corte, o gás sai junto com o líquido em alta pressão. E aí meio que forma um geyser de coisa podre, sabe? Mas você tá ali tranquilo com o seu EPI e dane-se. Agora, quem tá atrás de você anotando, não tá de EPI. E aí você faz o quê? Pede desculpa porque você tá fazendo seu trabalho? Então, isso é muito complicado, porque todo mundo dentro do necrotério devia estar de EPI. Não está de EPI por quê? Eu me pergunto. Então, isso pode acontecer, Alexandre, mas você vai tomar todo o cuidado possível, mas às vezes você não tem muito bem o controle disso, tá? Principalmente na fase gasosa, onde as coisas, né, onde você vai fazer um cortezinho na parede abdominal e o intestino, inclusive, ele vai começar a ele mesmo sozinho vir para fora, já que a pressão externa fica bem menor do que a interna, né? Tudo bem? Pode furar para esvaziar? Oi? Pode furar para esvaziar? Eu furo, na boa. É melhor, né? Porque pensa, imagina se o negócio voa na cabeça, daí ferrou, porque a toquinha não vai proteger. Uma boa técnica, né, que eu aprendi é fazer um furo com o bisturi na lateral do abdômen, ali perto do hipocôndrio direito, né? Então você faz um furo com o bisturi e espera o ar dar uma despressurizada. E aí você vem com o bisturi e faz o corte, né? Uma técnica de corte que você for utilizar. Quando você vai refazer esse corpo, né, reconstituir esse cadáver, por exemplo, eu furo o intestino, porque ele vai estar muito dilatado e para eu fazer a sutura vai ser a pior coisa do universo. Então, o que eu faço é retirar os gases. Ai, mas você é uma desgraça, você deixa tudo fedendo. Cara, tá tudo fedendo já, não vai fazer diferença nenhuma. Já me disseram para ter muito cuidado com a fase gasosa, que poderia projetar líquidos na face. E o perito chegou a perder uma das visões pela infecção das bactérias. Eu não acho muito difícil isso acontecer. E, novamente, Seabra, é por isso que a gente pede para usar EPI, inclusive na cena. Na cena, tá? Então, sim, né? Inclusive, teve uma pessoa que se cortou com um putrefeito e teve uma infecção grave, né? Teve uma infecção generalizada pelas bactérias do putrefeito, né? Não teve nenhuma infecção viral, mas teve uma infecção bacteriana muito forte, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, o prolapso retal, né, o aumento da bolsa escrotal, inclusive peniano, devido aos gases, né, estarem adentrando os corpos cavernosos. O inchaço geral, então a posição de lutador, né, muitas vezes. E na mulher, por exemplo, as mamas, inclusive, elas ficam bastante inchadas, tá? E aqui vem uma coisa super importante que eu sempre faço um reforço lá em Curitiba. Cara, isso aqui está acontecendo, o destacamento da epiderme. O que você faz com isso? Ô Vinícius, você já fez algum procedimento de luva cadavérica? Eu tenho fotos, inclusive, da maioria dos papiloscopistas fazendo isso. E é por isso que a gente toma cuidado com essa luva.
Então, muito bom, Giovanni. A hora que chegou esse cadáver, você viu essa cena aqui, ó. Você viu que tem luva epidérmica, cara, das duas uma. Ou você chama o papiloscopista na hora, eu sei que não tem essa figura no interior, né? Mas é interessante que se tiver delegacias próximas com papiloscopistas que, né, se disponham a identificar esse cadáver, para coletar nesse momento, tá? Porque ele vai tirar essa luva cadavérica e aí vai fazer as digitais, né? Vai fazer a pousada e rolada para tentar identificar esse cadáver. Então isso é muito importante. Isso é muito Mas importante. ele coloca na mão dele mesmo? Oi? Ele tira e coloca na mão dele? Sim, sim. Ele veste, né? Ele põe a luva põe a nitrílica e veste a luva do cadáver para ele conseguir fazer, né, como se fosse a própria pessoa em vida. E dá certinho, né? Então é muito importante, gente. Eu sei que às vezes, né, isso aqui economiza muito dinheiro, porque a coisa mais barata que tem é fazer uma papiloscopia, em vez de fazer um DNA, por exemplo, né? Então, os gases, né, que se acumulam aqui, ele acaba soltando a pele, né? Então a gente aqui tem a circulação póstuma de Brouardel e aqui uma imagem de radiologia mostrando que, inclusive, os gases ficam meio radiopacos, né, lá no cadáver. Então, protusão ocular, lingual, distensão de órgãos, posição de lutador, o amolecimento geral das vísceras, né, inclusive, existem essas pequenas cavidades por causa do aumento da pressão, né, vai parecer um queijo suíço, as vísceras, por causa do escape de gases, né? O coração vai se apresentar bem amolecido, pardo e com crepitação, ou seja, por causa do acúmulo de gases no próprio tecido ali do coração. Pulmão sempre colabado, né? Vai estar sempre na parte de trás ali quando o cadáver estiver em decúbito dorsal, e a gente pode encontrar até 200 ml de líquido pardo escuro. Aí a gente faz o seguinte, a gente pega esse líquido pardo escuro, que é sangue, e manda para Camila fazer o DNA. Camila, vai dar certo? Vai sim. Vai sim. Então fechou. A gente vai mandar o líquido podre do pulmão, né, da cavidade, para Camila. Você tem preferência nesse caso de mandar osso? Não, gente, por favor, não façam isso. Então a gente Osso, por favor. A gente vai mandar um pedaço da costela, né? Da quarta costela, de preferência? Ou você não tem preferência de número? Não tem preferência. Desde que mande. E de preferência se tiver um pedacinho de músculo junto, né? De parte mole também ajuda. Cartilagem e manda junto. Isso, beleza. manda junto. Muito obrigado. Então, esse é o esquema. A gente corta um pedacinho lá na junção costo-external, corta a cartilagem, vai no osso da costela, corta lá também e manda para Camila para fazer as análises de DNA. E não manda a porcaria do líquido horroroso que tem na cavidade, que parece que é um chorume, né? Não que parece, mas que é um chorume, tá? Então, ó, por dentro ele vai estar assim, o coração vai estar sempre esvaziado, né? Não vai ter nada. E o cérebro, claro, vai ter esse completo derretimento. Então, eu amo quando, né, o médico pede para abrir esse tipo de crânio, porque ele vai ver o quê? Nada. Você vai ver uma maçaroca pegajosa e cinza que não tem o que fazer. Mas tá ali, ó. Beleza. Bonito. Parabéns. A próxima fase é a colicoativa. Então, a gente tem a desintegração já do cadáver, né? E o início, então, do aparecimento dos ossos. Então, o que acontece é uma redução do volume porque os gases já foram liberados. As larvas já faziam a festa antes, agora elas já tomaram o cadáver, né? Só que essa cronologia é a mais difícil, né? Porque justamente ela vai depender de um tempo ainda maior da gente pensar, por exemplo, no clima. Então, se já tem larva no corpo todo, já está na fase colicoativa, num segmento, há quanto tempo será que isso está ocorrendo, né? Ele pode iniciar aproximadamente em 3 semanas após o óbito, mas isso também não é muito certo. O que é certo é que depois, para a esqueletização, ela demora meses ou até anos, dependendo da condição do local.
Então, a fase colicativa, né? A gente tem aí a desintegração total do cadáver, né? Dos tecidos moles. Inclusive, aqui a entomofauna é uma das que mais contribui, né? Para esse processo, justamente retirando todo o tecido, né? As larvas, elas vão se transformando em moscas, besouros e vão em borboletas, né? Inclusive, e vão tirando todo esse tecido mole. Eu adoraria ter um dermestário dentro do IML para eu não precisar, por exemplo, cozinhar e vocês terem que reclamar comigo que o cheiro do IML está super fedido só por causa das minhas ossadas. Então, finalmente chegamos na melhor parte, que é a esqueletização. É justamente quando termina todo, né, o tecido mole e aí nós temos o esqueleto completo ou incompleto, a depender de quem, né, de que animais passaram por ali. E aí aí sim a gente tem uma variação terrível, né? Porque qual foi o clima que ficou exposto a esse cadáver? Qual foi a fauna cadavérica? Era ar livre? Estava inumado? Estava submerso? E aí a gente tem um sério problema, por exemplo, para falar da fauna cadavérica, que a gente tem praticamente, não digo zero, mas tem poucos estudos ainda indicando qual que é a principal fauna cadavérica no Paraná e no Brasil. No Paraná, né, nem se fala, nós temos estudos pouquíssimos e temos talvez o maior número de ossadas que se possa imaginar. Eu acho que aqui no Paraná as pessoas caçam ossada, né? Já me falaram que é a Rússia brasileira, então já está aí mais uma prova de que o povo do Paraná gosta de achar ossada, né? Nós temos 70 ossadas, mais de 70 ossadas, no aguardo para análise hoje na antropologia forense. Fora o que vocês já estão me trazendo, fora o que as pessoas ainda vão descobrir, fora o que está nas unidades e não vai vir para cá, porque nós vamos até as unidades. Então, o paranaense devia merecer um troféu, né, de encontro de ossada. Então, o que é que eu faço no meu trabalho lá? Eu precisava puxar a sardinha em algum momento. Então, essa é a hora. Eu transformo isso aqui nisso aqui, basicamente, né? Eu pego todo aquela ossada que chegou com tecido, faço uma limpeza completa e deixo ele tinindo para análise antropológica, né? As fotos eu realizo desde da primeira parte de raio-x, passo pelo raio-x, faço a foto do invólucro, a foto da primeira abertura, a foto de como está, né, naquele momento esse cadáver e de acordo com a etapa, né, de limpeza, eu também vou fotografando. Então, as fotos são a parte, né, que eu mais faço ali no IML. E aí, uma das últimas, eu acho que essa aqui é a última, isso. É a última questão do destrutivo, né, dos processos destrutivos, acontece em fetos, né, que é a maceração. Então, esses fetos retidos, eles acabam sendo reabsorvidos ou mumificados ou calcificados. A maceração é um processo destrutivo, né? A mumificação e calcificação é um processo conservativo. Então, essa maceração séptica, por exemplo, os abortos retidos, eles acabam ficando imersos, né, no líquido amniótico e acabam entrando em putrefação no próprio útero. Então, acontece logo em seguida da morte fetal, né, e pode ter uma aderência maior de 3 a 5 dias intrauterina. Então, as bolhas, né, causam esse excesso de hemoglobina, né, que todo bebê tem, acaba ficando com esse aspecto avermelhado, né? As bolhas coalescem, né, diminuir, e aí essa parte epidérmica se destaca e pode acabar saindo, inclusive, durante o aborto. Pode sair em partes, inclusive, tá? Então, alguns abióticos transformadores conservadores. Então, a gente fala da mumificação. Claro que vocês perceberam que aqui tem uma parte bem mumificada, né, da ossada. Então, a mumificação, ela sempre em ar arejado, né, muito quente e seco.
Isso acontece porque as bactérias não curtem muito esse ambiente, né? Então, o que tem que acontecer é que o cadáver tem que ser muito rapidamente desidratado e as pessoas que mais comumente são naturalmente mumificadas são os magros e as crianças, né? As pessoas muito magras e as crianças. Então, o volume total é reduzido muito rapidamente, a pele acaba ficando com esse aspecto de couro, né? E não tem aí a putrefação completamente instalada. E aí, quando você bate nessa pele, ela soa, né, como um carvão, como um cartão. E eu tenho depois eu vou achar um vídeo e mostrar para vocês. Vou postar lá na plataforma que eu senti um putrefeito, ele tinha já essas características de múmia. Então, começa, né? Ele pode ser parcial, mas ele geralmente começa pelos mãos e pés. E vai, inclusive, possibilitar mesmo no mumificado fazer as lesões e fazer a identificação, né? Tem um odontologista no México, que ele, inclusive, como lá é muito quente e seco, né, no deserto, nos desertos mexicanos, ele faz a reidratação desses cadáveres para que eles sejam identificados. Então, isso é um trabalho incrível. Ele não fala o que ele usa, mas ele deve usar uma combinação do que se usa hoje aqui em Curitiba, que é, por exemplo, açúcar, ácido acético, fazer um aquecimento, né? Esse tipo de coisa. A corificação ela é rara, né? O que acontece é que antigamente utilizava-se muito esses caixões de zinco, que eram herméticos, então fechava hermeticamente e esse cadáver ele era conservado, inclusive a cor do cabelo, a cor da pele, né? Começa a aparecer couro curtido. O abdômen, como em toda múmia, né? Uma múmia corificada, ela é achatado e deprimido. Só que a gente tem a musculatura e o tecido completamente preservado. Então, esse líquido viscoso e turvo, né, ele escorre pela urna e essa evaporação acaba, né, como está hermético ali, essa evaporação acaba conservando, sendo um líquido conservativo para a própria múmia. E aí possibilita, inclusive, exames toxicológicos e histopatológicos, mesmo depois de muito tempo. Então, essa aqui é o aspecto da corificação, né? É bem incomum mesmo. Então, a gente tem a calcificação, que é uma das coisas mais comuns, é a calcificação intraútero, que ocorre depois da morte fetal, né? É o chamado litopédio, que é a criança de pedra. Não sei se vocês já conversaram com o Joel. Ele tem lá umas crianças de pedra, né? Uns bebês de pedra, que são fenômenos muito raros, mas que podem acontecer, que é justamente essa putrefação muito rápida, onde o cadáver tem toda a sua composição substituída por sais de calcário. Então ele fica com essa carinha aí, ó. Então tá o Joel, né, mostrando para vocês as crianças de pedra. Acho que ele tem 3, né? Acho que essa aqui é uma mumiazinha. Tem esse aqui e tem mais 2 criancinhas de pedra lá. E finalmente a gente tem o congelamento, né? Um dos primeiros casos que foi descoberto foi o Otzi, lá na Noruega. E o Otzi achava-se que ele tinha sido assassinado, né? Que era um cadáver recente pelo estado de conservação. Mas na verdade o Otzi eu acho que tinha quase 2.000 anos, né? E tem que ter uma conjuntura, né, de fatores muito especiais. Além da temperatura e umidade baixa, ele tem que estar entre placas de gelo que não vão desmembrar e não vão se modificar para, né, acabar esmagando esse cadáver. E aí existe uma desidratação muito rápida pelo tempo seco e ao mesmo tempo uma conservação. É tipo um freezer mesmo, né? Você tira totalmente a umidade e ao mesmo tempo substitui essa umidade por frio. E aí você mantém o clima seco e você tem um Otzi, né? Que é um dos caras mais conservados, levou uma flechada no ombro e veio a óbito
devido ao sangramento por essa flechada, né? Então, inclusive, nós temos crianças que ficam muito bem conservadas com esse fenômeno. Bom, aí entomologia forense, se vocês quiserem ouvir um pouquinho, é um dos ramos que não existe no IML, que na verdade, para toda a cronotanactognose, é o mais seguro, porque nós conseguimos estudar o estágio, né, o estágio de desenvolvimento larval, inclusive até do tamanho dos adultos, de acordo com o clima, né, daquela região, daquele tempo. Você faz o levantamento climático, compara com o tamanho das larvas, compara inclusive com a tanatologia forense, e aí você tem um tempo mais preciso de há quanto tempo aquele cadáver está ali. Inclusive, a gente pode descobrir casos de maus tratos antes do assassinato, por exemplo, né? Digamos, uma criança que foi assassinada, mas já existia mosca de muito tempo antes, né, de essa criança virar um cadáver. Então, a gente já entende que esses insetos já estavam presentes antes da morte daquele indivíduo. Pessoal, era isso, né, basicamente, que eu tinha para falar. Eu acho que eu abordei a maior parte daquilo que foi proposto, tá? Eu acho. Talvez tenha faltado alguma coisa que a gente vai colocando durante os nossos reencontros, porque a ideia é fazer justamente educação continuada e não fazer coisas tão pontuais assim, né? Então a gente vai modulando as nossas disciplinas ao longo do ano para que a gente não tenha falta aí de nenhum conhecimento, de uma teoria ou de uma prática. Tudo bem? Ok. Então, eu vejo vocês amanhã à tarde e o Flávio vai falar com vocês amanhã de manhã. Beleza? Valeu, Vinícius. Beleza. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.